Olá, amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no programa Amigos em Debate, que eu tenho o prazer de trazer Paulo Lara, Gilson Pires, amigos nossos de longa data já, para falar de assuntos sobre o espiritismo, sobre a direção da fofíssima Luciana Curtis e toda a sua equipe. E o tema de hoje, qual que é? Planejamento reencarnatório. Se somos uma rede luz espírita, se falamos e professamos a reencarnação como nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, conforme o pedagogo Kardec nos traz com tanta clareza, o que vem a ser, então, o planejamento reencarnatório? Essas duas feras vai trazer para a gente e vocês vão prestar atenção. Paulão, começando por você. Então, eu gosto de pensar o planejamento antes de pensar o reencarnatório, porque o planejamento é um processo que está tão presente na vida humana, né? É aquela etapa da administração que vai anteceder a ação e vai fazer com que você trace determinadas estratégias para que você possa ter uma atuação mais eficaz, para que o objetivo que você procura seja efetivamente alcançado. Nesse contexto, ele está inserido no ramo do dia a dia, né? Nós planejamos o fim de semana, nós planejamos o dia seguinte, nós planejamos a nossa carreira profissional, nós planejamos as nossas férias. Por exemplo, eu tenho uma atividade doutrinária, uma palestra amanhã de manhã, às 8 da manhã, numa cidade que não é relativamente tão perto de Rio Preto. Então, eu tenho que me planejar, pensar que horas que eu vou dormir, que horas que eu vou acordar, o que eu vou fazer, quais os roteiros, quais os caminhos que eu vou traçar. Nesse sentido, o planejamento é uma coisa que está inserida no contexto do dia a dia. Quanto mais não estaria sendo a reencarnação como é um importantíssimo processo de evolução do espírito, né? Não poderia ser algo aleatório. Vai lá e faz o teu melhor. Vai e estreia. Vai e faça... dê o seu melhor. Não. Então, nesse contexto, há um planejamento reencarnatório, que aí nós podemos até conversar com mais detalhes depois, a abrangência desse planejamento e o grau de participação do indivíduo, né, nele, essas são variáveis que vão se modificar, né, mas que há um planejamento, sem dúvida nenhuma. Gilson, e você? Eu vou seguir o mesmo raciocínio que o Paulo. Porque eu acho interessante a gente buscar trazer para a nossa realidade uma coisa que fica mais fácil para a gente entender o que é um processo reencarnatório. É o nosso planejamento diário. Todo dia a gente acorda e começa a tomar decisões. Vou levantar da cama, vou ter que escovar os dentes, vou ter que tomar um café, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E esse é o nosso livre-arbítrio, que está presente cada segundo da nossa vida. E ele faz parte do processo reencarnatório também. Eu acredito muito nessa divisão da estrada, do caminho, de poder mudar ou não. Entendi. Então, vamos lá. Vocês trouxeram aqui para nós a possibilidade, né, do espírito planejar, por ser uma coisa inerente ao ser humano, planejar tudo que tem que fazer. Até para sair bem feito. Mas é bem assim? O espírito, ele tem o direito? Ou a espiritualidade interfere nisso? O que vocês acham? Eu penso o seguinte, junto com o Livro dos Espíritos e Kardec, nós vamos distinguir ali 3, podemos chamar assim, níveis de planejamento reencarnatório. Na questão 258, Allan Kardec vai nos falar daquele espírito que já tem um grau de lucidez e de maturidade suficiente a ponto de poder escolher determinadas provas, ou gênero de determinadas provas. Lucidez. Entendi. Lucidez no sentido de maturidade, de livre-arbítrio, de poder já fazer determinadas escolhas, porque, na verdade, a gente planeja o nosso dia, né, dentro desse nosso raciocínio cotidiano, mas a gente planeja também o dia dos nossos filhos, né? Nós planejamos quando eles vão para a escola, quando eles vão tomar vacina, e não perguntamos para eles, eles não fazem parte desse processo.
né? Mas tem a sua vida planejada também. Aí Kardec vai falar na questão 262 acerca do planejamento que é feito por terceiros, para que você os execute, né? E há também um terceiro nível de A possibilidade planejamento. do espírito não ter condição, não ter Não ter lucidez lucidez, para isso. exatamente. E aí, esse planejamento não é que ele deixa de existir, ele existe, só que ele não é feito por você. Você não participa dele, né? Entendi. Eu acho interessante quando você fala, o pai interferir no dia a dia do filho. Uhum. É como se fosse ser pai, é uma missão. Então, esse espírito pode ser um missionário que vem para digerir ou dar um encaminhamento numa encarnação Como um tutor. de várias pessoas que são responsabilidade dele. Então, a gente entra no terceiro nível. Então, assim, nesse exemplo, eu acho que os exemplos práticos do dia a dia. Então, assim, você pega uma família, o pai, que seria o ser de mais lucidez Uhum. no processo reencarnatório, decide reencarnar. Os filhos, com a tutoria do pai, é outro tipo de Ele vai reencarnação. decidir onde ele nasce, Ele vai decidir classe social, isso tudo. o dia a dia dele, Ótimo. né? E o ser pai como missão, né? De ter que educar, dar um direcionamento e melhorar a condição desses filhos que estão chegando para Sim. ele. Seriam basicamente esses três níveis, né? Tem um terceiro nível que está na questão 262A, que diz respeito à imposição da experiência naqueles espíritos que são muito atrasados. Não me lembro exatamente os termos em que o Livro dos Espíritos coloca, em que são reiteradamente atrasados, enfim. Eles não têm... e aí determinadas experiências lhes são impostas. É o que a gente costuma conhecer como reencarnações compulsórias. E eles vão ter que viver determinadas experiências malgrado da sua vontade, né? O que também está inserido dentro de um contexto de lei divina ou de lei natural, né? No caso, ação e reação, causa e efeito. No caso, ação e reação, causa e efeito, exatamente. Determinados compromissos que lhes são impostos, né? E aí você tem, digamos assim, a sua liberdade de escolha tolhida e a experiência lhe é imposta em seu próprio benefício. Então, nós temos três níveis. Um nível em que você já tem maturidade suficiente para participar e fazer determinadas escolhas. Um outro nível em que essas escolhas são feitas por terceiros em razão da sua imaturidade. E um terceiro nível em que essas escolhas também são impostas, essas experiências lhes são impostas em virtude de práticas reiteradas que você permanece nelas. E existem alguns processos encarnatórios também. A gente sabe que a Terra hoje passa de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Vixe, mas isso aí vai dar outro programa. Vai. Nossa, vocês vão ter que voltar. E aí alguns espíritos reencarnam com a missão, e aí são os missionários, né? De serem encarregados dessa transição. Entendi. Que nem você falou. Entra no planejamento reencarnatório até a finalidade, o fim que determinado planeta tem que chegar também. Eu acho Está que tudo dentro desse contexto, é isso que vocês querem dizer? Sim, e eu acho que assim, o processo encarnatório, dentro das leis divinas ou leis morais, ele está muito inserido na lei do progresso. A ideia da reencarnação é basicamente a evolução do espírito, a parte intelectual e moral. Verdade, Gilson e Rodrigo, mas o que a gente não pode perder de vista, como espíritas que somos, é que planejar é uma coisa, executar é outra. Entendi. Há um componente que é o da sua vontade, que vai poder interferir naquilo que foi planejado, seja diretamente por você ou seja indiretamente. E esse é o componente em que você é colocado no palco da vida
com determinadas diretrizes para ter uma atuação num sentido, saindo de um ponto A para chegar num ponto B, mas de repente falha mesmo. Você toma descaminhos, atalhos, desvios, e aí perde-se todo esse planejamento. Essa é uma questão interessante, né? Porque a reencarnação é um processo muito importante para a gente se perder assim. Ah, não, me desviei do caminho, então toda a minha reencarnação está perdida. Eu acredito que Deus deve ter uma espécie de GPS em que ele recalcula a rota do indivíduo. Né? Olha, eu estou achando interessante você falar isso, porque no começo do ano nós tivemos um congresso em Goiânia. E foi abordado o tema de milhares e milhares de espíritos que estão reencarnando com microcefalia. Isso não somos nós aqui no programa. O movimento espírita como um todo está se debruçando sobre essas causas pretéritas e futuras. Tem a ver com isso que vocês estão dizendo? Que o planejamento, então, o espírito precisa vir naquela condição de microcefálico, porque ele, em tese, vai ter uma condição reencarnatória tolhida certas coisas, o desafio da mãe não abortar, por exemplo, e por aí vai? Envolve todo mundo? Então, já caminhando para o final. Ah, tá. Eu acredito que nada aconteça que não tenha que acontecer. Entendi. Nada é por acaso. Eu acredito muito nisso. E a doutrina espírita fala muito isso. Esses descaminhos que às vezes pode acontecer por um erro ou por um acerto, né? Porque de repente a gente acerta. A gente tem o nosso livre-arbítrio, eu costumo dizer. Aí é um atalho. Né? É um atalhozinho. Um descaminho, você pega um atalho. Que pode melhorar, que pode piorar. Sim. Alguma coisa, aí a gente entra na lei de ação e reação, causa e efeito e tudo mais. Mas eu acredito que nada é por um acaso. Sem dúvida. Sobretudo no campo das doenças orgânicas, o instrutor Emmanuel tem um livro chamado Leis de Amor. No primeiro capítulo desse livro, ele vai tratar das causas espirituais das doenças orgânicas. E vai dizer que todo esse contexto de doença está inserido na matriz perispiritual. Aí ele vai dizer, em determinado processo, momento evolutivo, o indivíduo erra aqui ou ali e vinca o perispírito. Ele marca. Vinco de vinco mesmo. Vinco de vinco, exatamente. De marcar. De marcar. E como o perispírito é o modelo organizador biológico, você vai se deparar com isso num futuro momento. Por exemplo, a microcefalia. Por exemplo, a microcefalia e todas as outras doenças mais congênitas, né? Entendi. Vamos chamar assim. Meus amigos, sobretudo essas. Eu vou deixar um convite para vocês voltarem, vocês topam? Sim. Porque é o seguinte, a voz da consciência aqui, a fofíssima Luciana Cruz falou que o nosso tempo acabou. E eu vou convidar você aí de casa a curtir, compartilhar, seguir a gente no Facebook, no YouTube. E o programa Amigos em Debate vai ficando por aqui. Curtam, deixe seu comentário e até a próxima vez. Valeu, pessoal!